Provavelmente a nossa aula ao vivo sobre a história dos dízimos, ela vai decorrer ainda mais algumas aulas, porque como ele é um tema um pouco mais complexo, envolve diversas particularidades, tanto que nós encontramos na Bíblia hebraica, assim como também nos livros que fazem parte daquele conjunto chamado deuterocanônico, que é parte do que se chama Antigo Testamento pelos cristãos, como por exemplo Tobias, e também o Novo Testamento. Todo este, ele tem algumas complexidades ali que é interessante nós examinarmos aos poucos. Então, provavelmente a nossa aula vai ser talvez 3 ou 4 ao todo aulas ao vivo para nós fecharmos este conteúdo. Então, primeiro de tudo, quando nós falamos sobre a questão relacionada aos dízimos, antes de nós partirmos para a leitura daquilo que nós encontramos propriamente nos escritos bíblicos, especialmente da Bíblia hebraica, é necessário primeiro nós compreendermos uma pequena introdução a respeito deles. E essa introdução, ela é importante para nós entendermos sobre como que se dá a formação daquilo que nós temos no Pentateuco, especialmente. Basicamente, se nós concebermos de uma perspectiva histórica como se deu a leitura do Pentateuco, até por volta do século XVI, XVII e também ao século XVIII, a grande parte das tradições religiosas, tanto do cristianismo, assim como do judaísmo, assim como teólogos e até mesmo aqueles que estudavam a história das religiões até este tempo, eles concebiam que o Pentateuco era algo que tradicionalmente era entendido como uma criação literária do próprio Moisés, algo que foi o profeta Moisés quem escreveu. Mas a partir deste período é que começou a haver um maior aprofundamento sobre a crítica literária dos escritos bíblicos, e nós tivemos então ali a ideia que foi começando a desenvolver cada vez mais, de que o Pentateuco, na verdade, ele possuía múltiplos autores, porque quando se observa ele escrito diretamente em hebraico, com aquilo que foi criado na crítica literária, se observava claramente que existiam estilos de escritas que eram bastante diferentes. Existiam palavras também que eram muitas vezes empregados de forma diferente, e tudo isso é que foi desenvolvendo gradativamente essa ideia de que, na verdade, o Pentateuco ele era constituído de múltiplos documentos para formar e que eles não poderia ser uma obra de um único autor. Isso é algo importante para nós que vamos estudar sobre a história dos dízimos, porque isso nos ajuda a entender também sobre cada um destes versos, tentar localizar aqueles versos que mencionam a respeito do dízimo e assim conseguir localizar eles de forma mais adequada também na história. Basicamente, quando nós vamos então compreender sobre o Pentateuco, em síntese, até ali por volta do século XVIII, XIX e também no século XX, começou a desenvolver a ideia de que ele era constituído por cerca de 4 principais fontes, que até muitas pessoas perguntam, que já mencionei em outros vídeos aqui do canal sobre elas, bastante conhecidas, que são as chamadas fonte javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Grande parte daqueles que estudam a crítica literária envolvendo as pesquisas relacionadas ao Pentateuco concebem de que a fonte javista e eloísta são as mais antigas, enquanto as fontes deuteronomista e sacerdotal elas são mais recentes. Em grande parte, essas fontes, javista e eloísta, é concebido que elas são do período monárquico. Então, nós estamos ali por volta do século IX até o século VI, antes da Era Comum. Enquanto as partes mais recentes, que são as partes do código, a parte deuteronomista e a sacerdotal, elas estão mais próximas ao exílio, ao período do exílio na Babilônia dos judeus. Então, isso é algo importante para o que nós vamos ver, que é o primeiro texto que nós encontramos a respeito dos dízimos, que até faz parte da thumbnail aqui do canal, que é sobre a ideia que nós encontramos dos dízimos em Gênesis, no capítulo 14, mais especialmente, que é quando nós encontramos ali a menção de Melquisedeque. Se nós observarmos esse texto de Gênesis no capítulo 14, inclusive tendo a Bíblia de Jerusalém em mãos a respeito dele, nós encontramos incluindo um comentário nessa Bíblia que menciona a respeito das dificuldades que hoje aqueles que estudam a crítica literária têm para saber exatamente a origem desse capítulo 14. O que nós encontramos de dificuldade ali é porque o capítulo 14, ele, na verdade, está entrelaçado com vários estilos literários e várias redações distintas, o que complica um pouco nós sabermos se ele realmente é um texto que tem toda esta antiguidade ou se ele seria um texto ainda um pouco mais recente.
Apesar de então de nós sabermos que ali com Abraão e Melquisedeque, nós estamos diante do primeiro texto a mencionar a respeito dos dízimos, nós não sabemos de fato se esse é o texto mais antigo que nós encontramos no Pentateuco. Então aqui eu vou só fazer uma leitura rápida a respeito dele, para nós entrarmos em algumas questões a mais sobre essa questão da crítica literária aqui, e algumas dificuldades que o texto também traz, ainda além deste. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Esse, então, é o primeiro texto. Agora, aqui é que nós vemos que esse texto, na verdade, ele é uma interpolação de um texto ainda mais antigo. Nós conseguimos observar isto com uma clareza, até mesmo em própria tradução da Bíblia, do hebraico para o português, porque se nós observarmos o que nós temos ali no capítulo 14, no verso anterior, o verso 17, e depois realizarmos a leitura do verso 17 direto para o verso 21, é como se o verso 18 e 20 não fizesse nenhuma falta, porque na verdade ele é um verso interpolado para aqueles que estavam desenvolvendo o Pentateuco. Por exemplo, aqui eu vou fazer então a leitura do verso 17 e imediatamente pular para o verso 21, como nós vamos observar de que não faz falta o verso que menciona Melquisedeque junto de Abraão. Começando então no verso 17. Quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save, que é o vale do rei. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e tomo os bens para ti. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a mão diante do Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. E dá continuidade no texto. O que nós observamos aqui então é que o verso 17 estava falando a respeito do rei de Sodoma, e o verso 21 é, na verdade, a continuidade do verso 17. O verso 18, 19 e 20, ele é uma tradição interpolada. E é, de novo, a pergunta: de que data, então, é o texto de Melquisedeque? Simplesmente nós não temos uma resposta certa para isso. É o primeiro texto do Pentateuco, mas não significa que ele seja o mais antigo. O que os críticos em literatura bíblica levantam como hipótese é que possivelmente a história que nós temos aqui mencionada, de Abraão junto com Melquisedeque, ela poderia ser uma interpolação ainda mais recente, do período da reforma do rei Josias, como o intuito de fazer com que a população daquele período, que estava ocorrendo a reforma religiosa de Josias, pudesse observar que a ideia dos dízimos era realmente uma tradição muito antiga, e isto faria com que, de fato, eles trouxessem os dízimos por conta desse zelo religioso, ou ainda talvez ela seria uma tradição, um texto ainda mais recente, depois do exílio na Babilônia, que era quando ocorriam problemas em que os israelitas, os judaítas, no caso que tinham retornado da Babilônia, estavam sendo negligentes em relação a trazer os dízimos para o templo, e este texto, conferindo essa antiguidade, poderia ajudar a despertar esse zelo religioso em todos eles e entender que seria uma tradição muito antiga. É o que nós temos aqui como sendo, então, o primeiro texto que faz parte do Pentateuco. Com base nisso, esse texto ele não nos ajuda de forma muito ampla em nós entendermos, de fato, a história dos dízimos na história da religião de Israel antiga, pelo fato desta dificuldade em nós conseguirmos datá-lo. O próximo texto que nós encontramos sobre o dízimo, esse especialmente tem uma possibilidade de ser mais antigo, é Gênesis, no capítulo 28, verso 20 a 22. Jacó fez este voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus, e esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus. E de tudo o que me deres, eu te pagarei fielmente o dízimo. Este é o segundo texto que nós encontramos no Pentateuco a mencionar o dízimo. E esse talvez seja um dos textos mais antigos, que nós temos aqui uma certeza maior a respeito dele. Aqui o contexto a respeito desse texto que nós temos aqui é sobre o sonho da escada de Jacó, o sonho que ele teve em Betel.
E também ele faz um link para aqueles que já observaram e se lembram do livro dos profetas com o livro de Amós, capítulo 4 e verso 4, que menciona também o santuário que existia em Betel. Existia um santuário, aqueles que eram os dois santuários após o que a Bíblia menciona como a ruptura da monarquia unida. O reino de Israel, ao norte, ele desenvolveu dois santuários que seriam para contrapor o santuário central de Jerusalém, enquanto que a tribo de Judá, ao sul, ela ficou ainda com a centralização em Jerusalém. Isso segundo o que nós temos desenvolvido ali nas histórias da Bíblia hebraica, a partir da dissolução da monarquia unida. E o que nós observamos aqui com Jacó é esse vínculo com este santuário que existia em Betel. Provavelmente a tradição que nós temos aqui em Gênesis, no capítulo 28, verso 20 a 22, poderia ter alguma origem relacionada a esses santuários antigos. O que nos ajuda a entender que os dízimos, de fato, de uma perspectiva histórica, na história da religião de Israel, eles datam desde o período monárquico, ao menos. É isto que nós conseguimos traçar. A partir do momento em que nós tínhamos sacerdotes e existiam templos, seja este templo, ou o templo de Jerusalém, ou ainda estes templos, que são templos cismáticos, no caso, que é normalmente o que se coloca, ambos tinham a ideia de dízimos. Então, realmente, é uma prática já muito antiga na história de Israel. Isso é o que nós conseguimos saber de acordo com uma perspectiva histórica, da história da religião de Israel. E também outra questão interessante é que quando nós observamos a história da religião de Israel em religião comparada, comparando com as religiões que existiam também no Crescente Fértil, ou seja, as diversas religiões que existiam inclusive em Canaã, mas toda a região da Mesopotâmia, partindo até para a região do Egito, grande parte de todas estas religiões da antiguidade, elas tinham um sistema de dízimos. E isto não era, então, algo que nós encontramos apenas em Israel, não é uma particularidade da religião de Israel, era algo amplamente difundido naquela época. E como o nosso amigo anterior comentou, de fato, os dízimos nessa época, conforme nós encontramos na Bíblia hebraica, eles não eram oferecidos em dinheiro, senão entregava dinheiro aos sacerdotes. Eram entregues, sejam espécies do campo, frutos que o campo produzia, ou também espécimes em animal. Servia como algo para o sustento do sacerdote, era o sustento do trabalho dele. Bem, agora, já que fiz esses pontos a respeito de Gênesis, tanto no capítulo 14 e no capítulo 28, que são os dois textos que nós encontramos sobre dízimos primeiros do Pentateuco, agora que nós vamos começar a entrar nos próximos textos, que nós encontramos em Levítico, por exemplo, capítulo 27, verso 30 a 33, menciona sobre dízimo, e outros textos também que são muito importantes, que nós encontramos em Números, no capítulo 18, e também Deuteronômio, no capítulo 14. Existem, claro, outras menções sobre dízimos, que são menções menores em outras partes também do Pentateuco. Mas, de fato, aqueles que são os textos mais importantes e que são importantes para nosso estudo a respeito dos dízimos, que esclarecem muitas coisas, são especialmente estes. Levítico, capítulo 27, verso 30 a 33, Números, capítulo 18, verso 21 até o verso 32, e também Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 até o verso 29. Este conjunto de textos são, de fato, os mais importantes. O próximo texto que eu vou realizar a leitura, então, se encontra em Levítico, capítulo 27, verso 30 até o 33, que também nós temos aqui mais informações importantes a respeito do dízimo. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da terra como do fruto das árvores, pertencem a Javé. É coisa consagrada a Javé. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, acrescentará 1/5 do seu valor. Em todo dízimo de gado graúdo ou miúdo, a 10ª parte de tudo o que passa sob o cajado do pastor é coisa consagrada a Javé. Não se deve observar se é bom ou mal e não se fará substituição. Se isto se der, tanto o animal consagrado como aquele que o substitui serão coisas consagradas, sem possibilidade de resgate. Esse texto aqui ele é bastante importante, porque ele nos ajuda a compreender novamente a respeito de um aspecto que muito perguntam a respeito dos dízimos na história da religião de Israel, que de fato eles estavam relacionados a tanto produtos do campo quanto aos animais. Era
essa relação que os dízimos tinham. E também um outro aspecto interessante desse texto é que ele nos fala que uma pessoa, no caso, se ela poderia resgatar uma parte do seu dízimo. Mas se caso ela fizesse um resgate desse dízimo, seja para si ou se ela está necessitando, posteriormente ela teria que acrescentar ainda um quinto. Seria como se fosse um juro em cima do dízimo que ela não deu. Isso também era uma parte muito importante a respeito do dízimo neste aspecto desse texto que nós observamos aqui. Uma nota importante é que a grande parte dos acadêmicos e críticos em literatura bíblica consideram que esse texto provavelmente ele é pós-exílico. Então, isso significa que ele também não é um texto muito antigo. Nós estamos aqui observando uma ideia que provavelmente, não é uma certeza em absoluto, mas provavelmente, ela se refere à realidade na história da religião de Israel após o exílio da Babilônia, quando estavam reconstruindo então já o segundo templo. Essa é a ideia que a maioria dos crítica literária bíblica possuem sobre esse texto. E também essa ideia vocês podem encontrar como, inclusive, nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém. Tenho ela aqui também na Bíblia Teb, tem alguma coisa. Vamos agora para o próximo texto, que ele é bem importante, que se encontra no capítulo 18 do livro de Números. Se encontra no capítulo 18, verso 21 até o 24. É a primeira parte desse texto que nós vamos realizar uma leitura aqui. Não terás herança alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelos seus serviços, isto é, o serviço que fazem na tenda da reunião. Os israelitas não se aproximarão jamais da tenda da reunião, carregariam pecado e morreriam. Levi fará o serviço na tenda da reunião, e os levitas levarão o peso das suas faltas. É um estatuto perpétuo para vossas gerações. Os levitas não possuirão herança alguma no meio dos israelitas, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Javé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. Aqui, então, com este texto, nós observamos que o dízimo era majoritariamente, algo muito importante deles, é que eles eram direcionados aos levitas. Então, uma forma de entregar o dízimo a Deus era entregando aos levitas. Essa era uma herança dos levitas. E algo interessante que nós observamos também nesse texto, dando continuidade dele, é a respeito dos dízimos dos dízimos. Porque nós observamos aqui que, no caso, a 10ª parte daqueles que são os produtos do campo, ou seja, dos animais, era levado aos levitas, para o sustento deles. Só que nem tudo isto era oferecido no Templo de Jerusalém, obviamente. Então, os levitas, eles utilizavam esses 10%, consumiam boa parte desses produtos, eles utilizavam para o seu próprio consumo, realmente comiam os produtos, seja do campo ou seja dos rebanhos, e ainda os próprios levitas separavam um dízimo do dízimo. Isso é, aquilo que eles recebiam, eles separavam então uma 10ª parte e ofereciam aos sacerdotes que estavam oficiando na tenda da reunião ou no templo de Jerusalém. Esse é um detalhe que nós encontramos na sequência de nosso texto aqui. Javé falou a Moisés e disse: falarás aos levitas e lhes dirás: quando tiverdes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis para Javé o dízimo dos dízimos. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado por vós, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Javé de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Dareis aquilo que houverdes separado para Javé ao sacerdote Aarão. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte de Javé. Do melhor de todas as coisas, retirareis a parte sagrada. Isso é algo interessante, porque mesmo aqueles que recebiam os dízimos dos levitas também tinham que separar os seus próprios dízimos. E também aqui esse texto ele nos apresenta algo que era importante, que muitos israelitas naquele tempo eles eram um tanto negligentes em relação a isso, em que os dízimos eles tinham de ser separados aos levitas, e especialmente a Arão, como nós observamos no texto, mas que é uma referência àqueles que é o sumo sacerdote, também aqueles que estão oficiando de fato no templo de Jerusalém, em que tinha de ser o melhor
do produto do campo e o melhor dos rebanhos. Não poderia ser, então, no caso, aquele produto que estava meio minguado, ou aquele animal que estaria já meio manco. Não, tinha que ser, de fato, o melhor do rebanho. Era realmente algo muito importante para eles. Bom, eu vou ficando por aqui, então. Agradeço muito a todos os que acompanharam a essa nossa aula ao vivo. E na semana que vem, quinta-feira, às 8 da noite, vamos dar continuidade aos nossos textos sobre o dízimo, observando os últimos textos do Pentateuco, Deuteronômio, e também o que mais nós encontramos na Bíblia hebraica sobre esse assunto, para posteriormente seguirmos então com o cristianismo. Agradeço muito a todos, tenham um bom final de semana, uma boa noite, aqueles que celebram o sábado, ser judeus, um Shabbat Shalom, e para aqueles que são cristãos em suas diversas vertentes e observam mais o domingo, também um bom domingo para todos aí.